Eu já estava com 40 e poucos anos, irmão. Hoje eu já estou chegando aos 50. E eu falei, com 40 e poucos anos eu não faço mais não. Mas esse que está querendo uma vontade tão forte, né? Até então eu não vivia a fé como a irmã ali, está vendo uma fé em mim. Glória a Deus! Hoje quando eu vejo essas coisas, eu acredito. Glória a Deus! E foi dito e feito. Eu estou aqui hoje porque uma coluna, por muito tempo, trabalhou em oração para dizer assim, um dia você vai ser alguém com uma família. Aleluia! Minha esposa, que passam lutas, sabe do ministério, já começou vendo eu no presbitério, mas ela está ali me apoiando sempre, sabe? Ela gosta de fazer a obra de Deus. Eu falei, meu Deus, é complexo na minha vida. Glória a Deus. É maravilhoso. Eu vejo Jesus Cristo junto com a Daí. Eu falei, é uma forma de trabalhar unidos, porque senão a gente fica desgastado. E eu louvo a Deus porque essas promessas que vêm acontecendo, irmão, assim como cada palavra que eu ouvi esta noite, louvado seja, como o pastor disse sobre a semente, nossa irmã Geilma falou sobre a graça, minha esposa estava falando sobre o merecimento. Olha aí. Aí eu, de uma forma, eu senti que Deus já tem falado ao meu coração, irmão. Aleluia! Glória a Deus. E Deus está falando com essa igreja. Glória a Deus. A todo o conjunto de forma que Ele está montando isso. E às vezes a gente pensa que demora o crescimento porque a nossa vista é o que nós queremos ver. Mas quando Deus trabalha na estrutura, lá na coluna, as coisas vão começar primeiro a pegar força. Para depois começar a crescer. E quando começa a crescer, irmão, a gente fica maravilhado, porque quando a mão de Deus está sobre a nossa vida, a gente só tem que ver milagre. E milagre não se explica, é a mesma forma. Verdade. Glória a Deus. Acabei de ler um texto aqui, irmão. A narrativa da igreja primitiva. É um milagre esplêndido que aconteceu. Jesus é lindo. E aconteceu bem na porta do templo. Estava Pedro e João numa hora de oração, indo ao templo para orar. Eu quero já desde o momento te dizer, quando nós nos apretamos à oração, alguma coisa vai acontecer. Glória! Quando nós já colocamos no coração, o caminho dela vai surgir oportunidades que a gente já começa Aleluia! a ser de Deus. Pedro e João estavam a caminho de oração. Mas aquele momento, eu quero chegar a vocês a uma porta do templo que chamava Formosa. Ela era enorme, grande. Para levantar essa porta, que já tinha a história de Salomão, até chegar aqui, no Atos capítulo 3, foi Herodes, porque ela já foi invadida uma vez. Herodes construiu, levantou novamente. E ela era muito grande. Porém, havia um homem que desde o ventre da sua mãe, ele era dependente. A Bíblia diz que era trazido todos os dias. Não tinha um dia que ele não era trazido para ficar ali na porta do templo. Glória. E desde lá da época de Moisés, através dele, Deus o ordenou e constituiu que essas pessoas que tivessem deficiência ou fossem boa de saúde ficassem à distância, não poderiam estar próximo ou entrar no templo. Mas era uma forma que Deus o fez para proteger. Não vai imaginar que este coxo, ele era um coitado, miserável, jogado. Não, ele tinha sim uma dependência. Porém, já havia uma instituição através de Deus por Moisés, que eles ficassem até ali, mas que era, por sinal, assim como nós vemos a igreja já preparando a nossa oferta, não é verdade? O irmão está preparando o dízimo. Há uma necessidade, já vai preparando. Assim era o horário de oração. Estes entravam já com o coração, sabendo que existiam essas pessoas ali. No entanto, esta palavra, eu estou te dizendo, para com esse homem, era de misericórdia e era de amor. Foi assim que Deus os separou, para dar proteção a eles. Mas eles tinham uma deficiência no caso deste homem, que conviveu muito tempo. Seu pai, talvez sua mãe, o caminhavam.
Pensa, uma pessoa de nascença não experimentou um dia estar em pé. Meu Deus. Mas estava numa dependência, então era trazido. Eu quero te dizer uma coisa aqui, irmão. Em parte que nós lemos, há um porém que nós interpretamos que ajudar o próximo é do nosso coração, Deus é grato, amém. Mas nesse tempo aqui, os judeus, os sacerdotes estavam muito orgulhosos. Eles faziam como por orgulho, eles faziam para aparecer. Jesus disse que o que nós fazemos não devemos mostrar a mão direita, sabe? Você faz e Deus está vendo. Mas aqui ele era posto lá, sabe por quê? Porque estas entrada ele já esperava, ele não tinha outro destino. Veja bem, há muito tempo eles estavam lá. E era trazido por amigos, pessoas que colocavam lá para ele sobreviver de esmola. Esmola aqui na nossa leitura ela vai falar de esmola. Mas no hebraico e na língua que tinha, que era hebraico, qual é o outro? Grego. Ela simboliza compaixão e misericórdia. Verdade. Não é a esmola que nós estamos pensando na leitura, que era uma ofertinha, não. Era o sentido que a gente atribuía àquela pessoa com deficiência, era compaixão para com ela. Isso já está na lei de Moisés. Só que no momento em que ele está ali na porta, ele não pode entrar lá dentro. E nós não vemos isso no dia a dia, mas você pode glorificar a Deus que você está dentro desta porta. Aleluia! Porque lá na cruz do Calvário ele já começou a abrir as portas quando nós não tínhamos nem chance de estar aqui. Verdade. Mas fisicamente ele era colocado com os outros para viver rotinamente isso. Você imagina alguém que não anda, de repente ele estava com uma visão bem abaixo da sua altura. Você chega naquele lugar, imagino eu, vou aqui retratar uma cena, e você vê alguém mais baixo, porque ele não pode andar. E a visão deste homem coxo era metade. Quando ele queria pedir algo, ele já estendia sua mão. Há uma diferença quando a gente convive com isso, irmão, e quando a gente sabe que não é dali. Porque ele, digamos, em parte, estava no caminho, pastor, de oração. Verdade. De oração, num templo, de oração. Eu vi a irmã Gema dizendo das necessidades financeiras. A pastora também disse, né? As atribulações. E a que ela levou foi a mesma forma que nós estamos vendo pela graça, irmão. Aleluia. É aquilo que Deus nos deu, é muito mais forte dos problemas que nós estamos passando. Ali tudo se resolvia no dinheiro, era trazido para pedir esmola, alguém tinha que oferecer alguma coisa para ele. Mas isso, na Bíblia, vai falar de dependência, porque Deus está preocupado com aquelas pessoas que estão nesse estado, às vezes não podem sair do lugar, mas Deus está olhando, porque Ele quer fazer você levantar. Aleluia. Ele estava posto e deixava ali para que qual entrava. A Bíblia vai falar de prata e ouro. Presta atenção que nesta hora ela vai falar que entre os dois apóstolos, Pedro e João, que não tinham aquilo para oferecer que ele esperava. E nós por muito tempo, às vezes eu vou colocar na minha pessoa, tem uma graça acontecendo na minha vida, mas eu estou com uma visão totalmente diferente daquilo que Deus quer me dar. Meu Deus. Porque para a importância daquele homem, ele era coxo, mas ele recebia o dinheiro, era benefício sim, mas a vontade que talvez ele queria era estar lá dentro, e isso o dinheiro não resolvia a vida dele. Constantemente ele estava vendo o sacerdote, os apóstolos que entravam como Pedro e João, e todos pela porta do templo. Só que o foco dele, como era trazido, irmão, é a mesma coisa do profeta. Quando Deus chamava um profeta da época, ele precisava ter a visão de Deus, porque a circunstância não era boa para ele, não. E quando nós não temos a visão de Deus, a gente começa a observar só problema na vida. Começa a observar obstáculo que estamos vendo que parece ser maior. Ele era trazido e habituou-se uma vida que ele tinha
com esperança de receber uma esmola. E fazia a vida dele cotidiana ser assim. Não levava um tempo para Deus na questão de poder andar, porque ele já não tinha esperança. Mas eu quero te falar para você, para essa igreja nesta noite, vai haver Pedro e João que vão começar a levantar muitos nesta noite. Aleluia! Deus já tem colocado aqui Pedro e João que vai levantar muitos nessa noite, aos olhos e visões, ao andar da fé, para que nós possamos caminhar juntos. Deus quer participar todos. Glória a Deus. Então, ao seu costume de pedir a esmola, de longe a Bíblia me fala que ele vê Pedro e João, que vinham entrando pelo templo. No sentido de pedir algo, esperando deles, ele estendeu a sua mão. Sabe qual é o maior milagre que eu estou vendo aqui? Que ninguém talvez informaram a ele, ou traziam a ele a esmola, pão. Ninguém vive nesses tipos de situações. Deus não quer que nós vivemos dependentes dessa situação. Assim como a pastora disse, passei por uma dificuldade, mas Deus é maior porque vai me tirar dela. É esta fé que nós vamos ter. Com o momento que passamos, vamos começar a sentir que Deus está movimentando a nossa vida. Aleluia! Ele está aqui na palma da mão, como disse o pastor. É Ele que está trazendo a nossa vida a um certo momento. Mas sabe onde que eu devo ter? Aqui a Bíblia fala, olha, e olhou para ele esperando receber alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que te tenho, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. É essa a visão quando nós estamos em Cristo Jesus. Este é o evangelho que nós estamos vivendo. Parece que nós queremos algo para nos colocar a nossa atividade financeira em dia, mas quando temos o nome de Jesus, a primeira coisa que Ele vai te fazer é dar um impulso para você se levantar e vivenciar o milagre de Deus, que Ele quer isso para a tua vida. Glória a Deus. Mas Pedro fita o olho neles e diz assim, aqui que eu vejo o milagre. Ele estava esperando dinheiro, estava esperando os cuidados, estava esperando, porque foi desde que ele nasceu, ele aprendeu que naquele tempo ele tinha que viver isso. A expectativa dele já tinha acabado. A gente deve ter uma vida de oração, porque Deus vai começar a revelar muitas coisas que muitas pessoas... Eu creio, Jesus! Estamos presos em parte, às vezes aí Deus quer começar na revelação, mas é através da oração que a gente começa a Deus revelar tudo. Então Pedro fita os olhos nele e diz, olha para nós. Sabe o que eu vejo aqui na vida desse homem? Que em algum momento ele tentou sair daquela situação, mas eu vejo aqui esses dois homens de Deus dizendo para ele assim, olha para nós. Ei, irmão, você tem autoridade para chegar no teu vizinho naquela situação e dizer, olha para nós. Não é você que tem que ficar olhando para ele, é a situação que quem olhar que Jesus está em você. Eita Glória a glória! Deus. A situação tem que entender que tem autoridade, é o nome de Jesus. E quando essa situação começa a estar na tua vida, você diz para ela, olha para mim. Ei, se você é filho de Deus, se você acredita em Deus, se você tem esse mistério com Deus, sabe que nenhuma situação vai te tirar daquilo que Ele te colocou. Glória a Ei, você Deus. pode estar passando, mas quem está dentro de você é maior. E Pedro diz para ele, olha para nós. É o momento que ele começa a entender. Ele não levanta de repente. Ele olha. Deus está dizendo a mesma coisa aqui para ele. Olha, levanta a tua cabeça. Ele estava há muito tempo assim, já tinha um costume talvez até de estender a mão. Nem olhava mais. Verdade. A estatura estava baixa. E Pedro sabia que naquele momento que precisava naquele homem não era esmola mais, mas era dizer para ele, olha para nós. Está uma vida diferente. Olha aí. Olha para nós. Glória a Deus. Então quando ele fita os olhos, ele olha para esses dois. É a mesma coisa que eu recebi aqui nesta noite. Eu falo do carro, já comecei a olhar pelo olho espiritual de Deus. Aleluia. Parece que Deus está falando, olha para isso que eu estou te falando. Ele começa a olhar. E Pedro fala, eu não tenho prata nem ouro. A gente entende que aqui nesse meio de entrada, tudo para entrar no templo, até para eles era necessário dinheiro.
Mas há uma coisa que se chama graça de Deus que eu ouvi falar nessa noite. É confiando nela que nós vamos vencer as lutas. Porque quem está conosco, irmão, parece que não tem prata nem ouro, mas o nome de Jesus levanta muito em nossa vida. Isso não é tão simples, mas a mente desse homem, que já estava há 40 anos lá, já estava desenhada. Mas nós vamos chegar nesse momento para chegar perto de alguém nessa noite. Você vai chegar perto de onde você está vendo dificuldade. Você vai chegar para o teu vizinho, para o teu filho, para o teu esposo. Vai dizer, olha para mim. Porque quando Jesus começa a se manifestar na nossa vida, Ele quer que essa tensão que está passando lá comece a repetir você. Pedro então começa a dizer, olha para nós. Eu não tenho prata nem ouro, mas em nome de Jesus o que tenho, isso te dou. Levanta e anda. Mas no momento ele não levantou. Então Pedro começa a utilizar da forma. Porque, irmão, a primeira coisa que eu vou dizer para você, para nós começarmos a mudar e acontecer o milagre, a situação que não está te atrasando. É a forma que nós estamos pensando que aquilo nos imobiliza em fazer alguma coisa. Meu Deus! É a forma que nós vemos aqui começa a imobilizar. Eu estou dentro de um trajeto que está na porta do templo, mas eu estou com uma intenção errada. Deus quer abrir o coração de muitas pessoas para entender que Ele tem um mistério novo para a tua vida. Glória a Deus. Ainda aquela situação, não tem prata nem ouro. Então Pedro começa, pega-o pela mão e levanta. Aí tem uma coisa que precisa acontecer na vida desse homem. A convivência que fez com que ele ficasse o tempo todo no estado de dificuldade, independência. É difícil de acreditar numa realidade, mas nós, como os homens de Deus, vamos pegar estas pessoas e que levantar pelas suas mãos, até elas começarem a se sentir o tornozelo da fé. É no momento que você começa a sentir o tornozelo da fé que você começa a fazer igual Pedro quando andava sobre as águas. Mestre, se é tu, manda andar. Olha aí, Jesus fala, venha. É o momento desta situação que ele começa a andar. Mas tem limite. A nossa vida é limitada. A vida deste homem era limitada. Mas Deus quer dar uma condição para a nossa vida começar a ver os milagres acontecer. Porque para Deus não existem fronteiras. Ele começa a abranger situações e fazer com que a história seja dele, ainda que tenha em tempos difíceis. E quando ele sentiu esse tornozelo, a Bíblia vai falar que ele começa então a saltar. Meu Deus. Saltar, irmão. Aí não existe milagre maior do que esse. Ele queria estar no templo. A primeira coisa que ele faz é entrar junto, olha aí, com os apóstolos e começar a louvar a Deus lá entre eles no templo. Há pessoas que conviviam com ele e começam a ver a história dele, mas esse não é aquele que ficava do lado de fora, esse não era aquele que estava com dificuldade, esse não era aquele. Vai haver alguns desafios aqui na nossa vida, irmão, e eu quero falar o mistério de Deus para esta igreja, para este lugar que Deus está colocando. Haverá motivos que vai fazer você ficar até a porta. A porta que eu digo não é dessa porta, mas aquela porta que Deus quer trabalhar na nossa vida está aqui, ó. Aleluia! No coração e a mente. Deus quer entrar nesse lugar. Deus quer se movimentar nesse lugar. E há muitas dificuldades que vai colocar a gente limitada até a porta. Mas eu quero te falar. Entrou aqui nesta noite, olha. Os pastores que vão começar a mudar a vida são como Pedro, são como João, que vai começar a pegar essas pessoas e começar a andar pelo caminho da fé. Irmão, é só nesta milagre que acontece quando nós acolhemos as mãos e levantamos. Esse homem começou a saltar lá dentro e começou a glorificar o nome de Deus. E quando se perguntavam, não acreditavam, ele já estava vivendo lá o milagre de Deus. Não havia dinheiro que sustentasse ali mais do que aquele milagre que Deus tinha, porque Deus sabe o tempo e a hora que ele está chegando na sua vida. Não havia algo preparado, não havia algo inesperado, mas ali quando entra homens de Deus, há sempre uma mudança, nos colocando em posição do tempo de oração, para que Deus comece a revelar mistério, para que Deus comece a derrubar muralhas, para que Deus comece a fazer pessoas se levantarem, porque a mente do nosso coração está focada naquilo que Deus quer. E aí nós começamos a ver o plano de Deus. Aqui eu quero encerrar. Não existe dificuldade, mesmo que tivemos situações. Deus ele não vai mudar essas dificuldades
dificuldade até que você interiormente começa a ver que a realidade que Deus quer te dar vai prosperar onde você está. Para que esse homem tivesse daí, precisava primeiro começar a olhar para algo, o mistério que Deus tinha dado para ele, e começar a andar. É uma fase que a gente está passando, como disse aqui, né? Esta noite, nós temos tempo, viu o pastor dizer, isso é preparativo para que nós nos apoiemos e se tornamos fortes. Tem lutas que vêm para derrubar, nenhuma maneira, irmão. Tem lutas que vêm para nos fortificar. Se coloque na presença de Deus, se coloque na posição, porque quando Ele quer chamar a nossa vida para algo, para a nossa vida ser na ministério de Deus, a causa, aquele problema, aquela dificuldade já começa a estar na mão dele. A gente não começa a ver mais dificuldade, porque a gente está olhando para aquele que é autor e consumador da nossa vida. Que nossos olhos hoje venham estar focados naquilo que Ele nos planejou. Que nossos olhos venham estar focados no mistério que Deus está prosperando em nossa vida. Ainda que nós não vemos, mas fitamos os olhos nele, nós vamos estar olhando para Ele, nós vamos estar focando o olho nele. E é esta maneira que eu quero encerrar aqui. Aleluia. Eu quero fazer uma oração para você nessa noite. Levanta, nos coloca de pé.